12 horas mais 47 minutinhos, estamos de volta. Hoje o assunto aqui é futebol, falamos do AD no primeiro bloco e agora vamos falar da Associação Atlética Flamengo, que são as duas equipes que representam o futebol profissional aqui da cidade. Ao meu lado aqui o presidente da Associação Atlética Flamengo, o Edson Davi Filho, carinhosamente a gente chama de Edsinho, respeitosamente. Edsinho, legal você ter atendido o nosso convite e poder estar aqui no programa, viu? Muito obrigado. Boa tarde, Ulisses. É sempre uma honra estar aqui com você sabe disso. Fez o pedido, só não venho realmente quando não dá, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Juliano, fazia tempo que a gente não se via, mas verdade. Também é um prazer, o Tacinho. É sempre bom estar aqui com vocês. Bom, o Flamengo, fundado em 1954, né? Já contamos a história aqui várias vezes, uma torcedora carioca que se instalou na cidade e criou o Flamenguinho da Tranquilidade, que virou hoje esse grande time de futebol, essa grande equipe. Já chegou na Série A2 do futebol, o momento que eu participei desse processo, desse projeto maravilhoso. Depois houveram quedas e hoje, infelizmente, nessa temporada, 2017, na disputa do Campeonato Paulista, o Flamengo é rebaixado para a segunda divisão. Momento difícil, né, presidente? Ulisses, é bem complicado, né? A gente até vir aqui, a gente já tinha esse prenúncio do que aconteceria, né? Antes já estava numa situação difícil na competição. Mas eu acho que tudo que é negativo a gente tem que tirar um lado bom, né? Agora é uma hora do Flamengo, mais uma vez, fortalecer as suas categorias de base, né? Que hoje o campeonato da segunda divisão é sub-23, né? Agora fala, Edson, o que aconteceu para cá? Esses são vários fatores, né, Ulisses? Mas eu acho que... Tinha uma parceria com o Corinthians que andava bem, eu mesmo defendi muito isso. Sim, sim. Achei que na época isso foi maravilhoso, porque o pessoal acha que é fácil, né? Você manter uma equipe de futebol, se você não tiver recursos, não existe isso. Sim. Então acho que o Corinthians veio para o Flamengo num momento importante, né? E criou uma situação bacana para o clube, de uma estrutura inclusive melhor. Não é isso, presidente? Sim, isso mesmo. Até disso, o Corinthians chegou numa época importante, que foi a época que o Flamengo caiu para 3, e o Flamengo tinha 43 jogadores no elenco, lembra? Que foi aquela situação complicada, e o Corinthians veio até e conseguiu, né, Edson, ajudar o Flamengo nesses 5 anos. A gente não tem, o que eu falo, a gente não tem o que reclamar do Corinthians, né, com relação à parceria. E sou bem mais claro, sempre falo isso aqui, né, Ulisses? Se o Corinthians não tivesse hoje em Guarulhos, como esteve, né, não está mais... o estádio Antônio Soares de Oliveira possivelmente estaria interditado durante esse período desses 5 anos, porque a administração não tinha vontade de cuidar daquilo, Flamengo não tinha condições e o AD Guarulhos também não tinha condições. Então eu acho que foi uma parceria boa enquanto durou, tivemos um problema no final, mas isso está sendo discutido diretamente entre as diretorias. Mas são vários fatores, né? Eu acho que sempre, futebol você tem que fazer com planejamento, né, Ulisses? Você teve lá com a gente. A saída do Corinthians não foi numa hora boa, né, senhor? Ficou muito em cima do início da competição. Ulisses, eu digo que a saída do Corinthians não foi boa com relação a isso. O contrato era até dia 31/12 e o Corinthians ficou até dia 31/12. Tá. Né? Nesse período a gente não conseguiu trazer a equipe já para começar uma preparação antes. Uma pré-temporada, isso. Jogadores. Tá. Então a gente optou por começar dia 2 de janeiro porque era a data que a gente tinha. Né? Então foram alguns problemas de relacionamento no final, mas que é coisa que, eu falo, todo casamento chega uma hora que é o divórcio, às vezes o divórcio é conturbado ou não é conturbado, foi um dos motivos, mas eu acho que... O saldo é positivo. O saldo em si da parceria é positivo, né? Não caímos pelo fim da parceria, no passado o Flamengo já era responsável pela montagem do elenco, né? Quase subimos, mantivemos uma base desse time para esse ano, 6, 7 jogadores, mas os principais a gente não conseguiu trazer, que era a nossa dupla de zaga, né? Que era o Carlão e o Brumati. Mas tem outros vários fatores disso. Mas eu acho que eu como presidente do clube, eu tenho que assumir toda a responsabilidade. Né? A equipe, quem deixou contratar foi eu, que as pessoas que vieram trabalhar fui eu que trouxe. Então a responsabilidade é total do presidente. Você assumiu em fevereiro, né? Eu assumi em fevereiro. Eu já estava no dia a dia do clube, né, Ulisses? Agora, eu acho que com o descenso aprender algumas coisas, né? Eu acho que sempre a gente tem que aprender com os erros e também aprender com os acertos, né? Então eu acho que é um momento importante para o clube agora, que eu acredito que quem está com o clube vai ficar até o final. E é uma nova realidade que o Flamengo vive o ano que vem. A gente até conversava isso, porque pode ser que a segunda divisão acabe essa regra do Sub-23. A gente até conversava aqui que o sindicato dos atletas conseguiu uma liminar para que isso acabasse. Mas a federação ainda, né, só não deu um parecer, já deu um parecer definitivo se vai ser o Sub-23 ano que vem, isso que eu queria te perguntar. E é uma nova realidade, porque o Flamengo está acostumado a contratar jogadores de diversas idades. Sim. Agora vai ter um time Sub-23. Como é que vai ser essa preparação? Esse é o ponto, acho que, crucial da nossa preparação, né, Ulisses? É um Sub-23, né, fazem já 16 anos que o Flamengo não disputa essa competição. Né, novo, é uma coisa nova. Isso está certo, então? Então, não está certo. Eu fui até a federação logo depois do descenso, a gente teve o conselho técnico do Sub-20 e fui conversar com o presidente. Na verdade, não estava o presidente, foi o vice, o Soleiro.
né? Eu conversei com eles sobre o que eles planejavam fazer para o próximo ano para a gente também se programar, né? Não adianta já começar a montar toda a equipe sub-23 e ano que vem tá liberado todo mundo, né? O que está acontecendo hoje na federação é o seguinte: foi feito um regulamento, que os clubes aprovam um regulamento, no qual não ia ter ninguém acima de 23 anos. O sindicato dos atletas se achou no direito, por representar a classe, de entrar com uma ação falando que o regulamento não era válido porque estava impossibilitando que outros atletas tivessem direito ao emprego. Conseguiram uma liminar, né, onde hoje pode ter atletas acima de 23 anos de idade, no qual os clubes aceitaram o regulamento. Se eu sou presidente de algum clube que está na Bezinha, eu não vou nunca contratar ninguém acima de uma coisa que você próprio votou. Até porque está numa sede de liminar. Se daqui a pouco cai essa liminar, o que vai acontecer com os jogadores que foram escalados acima dos 23 anos? Né? Acabou a liminar, não tem mais efeito. Volta o regulamento sub-23. Então, pelo sim, pelo não, você vai montar um time sub-23. Hoje, qual que é o planejamento? O presidente ele foi bem claro. Edson, nossa intenção é manter a fórmula de disputa como está sendo esse ano. No máximo que pode acontecer é voltar à regra de ter 3 acima de 23. Então, hoje o Flamengo disputa no segundo semestre um sub-20, né, que também isso é outro desafio para o Flamengo, porque o sub-20 nosso estava atrelado diretamente ao Corinthians, né? Então hoje a gente não tem equipe sub-20 praticamente, né? Então a gente está remontando essa equipe com uma base de 9 e 7, que é já pensando no Campeonato Paulista do ano que vem. A gente tem 6, 7 meses para ir atrás desses jogadores, e uma base de 9 e 8 para a Copa São Paulo de Juniores. Então o Flamengo vai entrar no sub-20 para apanhar de todo mundo? Não, esse não é o objetivo. Mas o nosso objetivo já é montar uma espinha dorsal para o ano que vem. 2018. Porque hoje um garoto que é nascido em 97, que ele tem 20 anos, ano que vem ele tem 21. E o de 21 ele está muito próximo desse limite de idade. Então ter essa espinha, eu acho que essa agora é a nossa prioridade. Uma pergunta que eu queria te fazer: a comissão técnica, ela vai ser desfeita ou essa comissão técnica que jogou no Paulista da 3 vai cuidar do sub-20? Como é que vai ser feito isso? A comissão técnica já foi totalmente desfeita. Hoje todo mundo que fazia parte da comissão técnica não está mais no então clube. Vai começar do zero, da comissão técnica até os jogadores. Sim. Esse é o nosso objetivo. O presidente ficou muita pendência lá? Ulisses, sempre fica, né? A gente pensa, até na nossa época, na sua época, quando estava lá no clube, a gente não tinha um limite de inscrições, né? Isso, graças a Deus, está no regulamento que só pode ter 28 atletas. Eu falo que futebol é planejamento. Você contratou os 28, não deu certo, você vai ter que ficar com os 28 até o final. Porque é na hora que você começa a ter desespero, né? Como o Juliano falou, 2010, quando o Flamengo foi rebaixado, tinham 43 atletas. Quando você vê que o time está numa situação difícil, você começa a contratar, mesmo sem dinheiro, você vai atrás. Em 2010 teve uma situação... Você entra no desespero, você vai ficar teve uma situação complicada em 2010, que além dos 43 atletas, quantos tinham no departamento médico? Que acabou o campeonato e o Flamengo teve que terminar... Quase com 17, 18 jogadores sofrendo ali para ter. Ficou um débito, Ulisses. Isso é inegável, não tem como, porque quando você é o... Deixa eu achar o termo correto. Quando as coisas estão bem, está todo mundo com você. Todo mundo abraça. Aí no meio da competição, quando você vê que o negócio começa, aquele que já te ajudava com alguma coisinha já começa a não aparecer mais no estádio. Aquele patrocínio que estava certo, até não vou falar o nome da empresa da cidade, uma empresa muito forte, já estava praticamente certo para ser nosso patrocinador. Ele viu a Folha Metropolitana na capa, Flamengo no fundo do poço, rebaixado. Ele foi muito franco para mim: Edson, desculpa, mas agora não dá para a gente fazer um contrato de patrocínio, porque eu não quero ter minha marca atrelado à má campanha da equipe. Eu não quero estar na capa de um jornal da cidade, no qual está estampada a minha marca. Sabemos do que você fala, mas vamos manter a ética aqui, acho que não é o caso agora. Então tem um débito, sim. Né? Agora, o que ele falou, esse próprio proprietário? Deixa acabar a competição, no segundo semestre a gente vai conversar, que a gente quer estar junto com vocês, independente de onde for. O segundo semestre, então, só o sub-20? Sub-20, sub-15 e 17 já está em andamento, mas o nosso foco é sub-20, por quê? Eu não posso disputar a Copa Paulista. Né? Saiu esse ano, foi o primeiro, saiu uma resolução da presidência da federação. Time rebaixado da 3 para a segunda não joga, infelizmente. Eu vou fazer o pedido mais uma vez na federação, mas eu acredito que não vai ser atendido. Legal. Vamos entrar no outro assunto, mas acho que faz parte da estrutura de uma entidade que nós respeitamos muito, a qual você preside. Tem um campo que está cedido em concessão, né? Acho que isso tem... Permissão de uso, nós temos. E tudo que acontece lá dentro cabe a vocês, né? Contratação de mão de obra para limpeza, cozinheira... Limpeza, gramado. Limpeza, água, luz. Impostos eu não sei, acho que... O imposto a gente tem uma taxa que a gente paga para o município pela permissão. Pela permissão, também, né? Alvarás, que a gente gasta quase 40 mil reais no final do ano. Como é que se dá conta de tudo isso que vocês... Como é que tem que fazer gestão disso também, né? Essa é a maior dificuldade, Ulisses.
É o que eu falo, eu acho que quem está dentro do Flamengo hoje, não estou falando da minha pessoa, mas de quem está ali ajudando no dia a dia, a pessoa tem que ser guerreira para estar ali. Né? Porque para manter um estádio em condições de uso, para que a federação permita que tenha um jogo, que vocês sabem qual que é a cobrança da federação, é muito grande. Então, às vezes, o pessoal me critica o clube, falando que a gente não cede o estádio para fazer a pronto, que a gente não cede para final de campeonato. Vamos entrar nesse assunto. Eu vi ali a imagem Então, do primeiro bloco do AD Guarulhos. É importante. Que manda os seus jogos você vê. ali. O AD está participando dessas ações com vocês lá e ficando com parte desses compromissos? Como é que funciona isso? Eu tenho um acordo com o Ricardo, inicialmente dessa parte de manutenção, né? Mas cada semana ele me dá um chute acho que na canela, alguma coisa nesse. Então é o que eu falo. Só que a federação, o Flamengo hoje tem a permissão de uso, ele é o responsável. Isso eu bato muito, Ulisses, até também eu sou criticado por causa disso. O Flamengo é tratado da seguinte forma: quando tem que ter algum custeio de manutenção ou qualquer coisa, vocês têm uma permissão de uso, a responsabilidade é de vocês. Agora, quando alguém precisa usar, usam que o termo é municipal, né? Então, enquanto o Flamengo tiver permissão de uso, ele tem total gerência daquele espaço. Se ele achar que tal pessoa não vai jogar, não vai jogar. Tem que ser respeitado. Se a administração não achar que está errado dessa forma, ele pode vir o prefeito com uma canetada num decreto e retirar a permissão de uso de lá. Né? Então, você vê, o pessoal tinha até me cobrado para ter algumas finais que está tendo de várzea agora na cidade, lá no estádio. Falei, tá tranquilo, não tem nenhum problema, vai vir e vai jogar, a casa tá aberta. Aí eu peguei a conta de luz, falei, você me ajuda, eu não quero dinheiro pro clube, paga essa conta de luz aqui para mim. Nunca mais apareceu. Entendeu? Então é o que eu falo, é fácil chegar ali, ver tudo bonitinho, tudo pintadinho, com a grama cortadinha, que não tá cortadinha desse jogo do AD, porque eu fiz um acordo com o presidente, com o Ricardo, dele fazer o corte com uma maquininha, alugar. Você vai pagar uns R$300 para alugar uma máquina, como eu fiz. Todo o campeonato da Série A3, a gente tinha máquina, pagava a pessoa para fazer, foi cortado com roçadeira. Eu soube hoje isso. Antes de chegar aqui, eu soube que foi cortado com roçadeira. Então, se for para fazer dessa forma, a gente precisa rever como vai continuar as equipes a utilizarem o estádio do Flamengo. Estamos aguardando a presença do presidente do AD aqui. Aliás, que não era para ser o Ricardo, porque houve toda uma situação de assumir lá o Fábio, e aí não assumiu, não entendi nada. O pessoal lá do AD nos deve essa informação. Quem que está na presidência é o Ricardo, vai assumir o Fábio, não vai. Agora, usar o campo e mandar para lá uma roçadeira, realmente é... Ulisses, e por favor, Desculpa, até para não ser liviano, tá? Aí, mas... O Ricardo, eu também falo que ele é um guerreiro de quem está no AD de manter. Sim. Porque a situação do Flamengo, por mais que a gente tenha todos esses custos, também a gente pode usufruir do estádio mais do que eles. Isso é normal, né? A preparação do Flamengo foi toda lá, inclusive. A gente faz a preparação lá porque, infelizmente, a cidade não tem campo onde a gente consiga fazer, né? Então, isso acaba prejudicando o gramado. Agora, o Ricardo é um guerreiro, a gente sabe dessas dificuldades, só que a gente tem que jogar o mesmo jogo, né? Se ele quer que esteja um estádio apto a ter partidas, a gente precisa ter essa contrapartida, senão fica difícil. Lógico. Legal. Bom, então é isso aí, né, Edson? Agora é preparar para 2018, enfrentar essa administração nova da cidade aí. Hoje, né, um abraço ao prefeito que está aí já há mais de 100 dias de governo, que é o Guti, o próprio Alexandre Zeituni. Estivemos aí com o vice-prefeito hoje pela manhã, um lançamento importante para a cidade, botando ordem aí nas questões das provas de rua, né? Oficializar um novo calendário. Gostei da ideia. Como é que está essas tratativas aí com essa nova direção da cidade, presidente? Foi até o último programa, até comentei isso. A minha relação com o prefeito é muito boa. Ele se dispôs a ir atrás de parceiros, ir atrás de patrocínios. E estamos caminhando bem, né? Só que ainda não é toda a administração que tem esse mesmo pensamento do prefeito. Se o prefeito é o cabeça do negócio, eu acho que a administração ele tem que seguir a vontade do prefeito, né? Então a gente está tratando, mas a relação não tem como comparar a nossa relação hoje com o Tom, com o Zeituni, com o que acontecia antigamente. Sim. Né, Ulisses? Na administração do PT foi bem complicado. Ainda a gente tinha uma relação boa, eu, você, o Wagner, mas a gente sabia que tinha aquela presa, né? Quando é Flamengo, você esquece, deixa o Flamengo de lado, que é a melhor forma. Então a gente sabe, mas a relação hoje com o prefeito é muito boa. Ainda falando vocês fecharam com quantos atletas na temporada? No profissional? Nós tínhamos 28, mas na verdade nós estamos treinando com 31, né? Tinham alguns garotos mais novos, porque você só pode fazer essa substituição dos 28 em caso de lesão. Então a gente estava preparado, se tivesse qualquer problema, a gente já tinha de onde pegar esses jogadores. Mas a gente terminou com 31 jogadores. E mais comissão técnica. A preparação para o profissional começa após o sub-20? Então, a preparação profissional já começa na primeira rodada do sub-20, né? Porque a gente vai
tentar manter essa base de 9-7 para o campeonato ano que vem, né? Já ter uma Acho espinha. que o primeiro passo aí é a comissão técnica para esse trabalho, né? E o 9-8 para uma Copa São Paulo Juniors. É o que eu te pergunto. Então, a comissão técnica que for contratada para o Sub-20 sobe pro profissional ou você vai... Não, mas a gente já tem que ter pelo menos um nome. Até porque hoje os treinadores os que a gente tem interesse, hoje já estão na segunda divisão ou estão disputando uma Série A3. E eu acho que o Ulisses também, esse daqui ele sabe tudo de futebol, eu falo para ele. Cada divisão tem a sua característica própria, tem seu treinador próprio. Pode apostar, você que nos acompanha, o que ele falou foi de uma inteligência tremenda aqui, né? É muito nítido a diferença de você disputar uma segunda divisão. Eu, quando estava lá, tinha B2, né? Depois veio a B3, mas enfim, da B2 para B1, da B1 para 3, da 3 para 2. Foram quatro séries e toda série tem a sua característica. Incrível isso, né? Não, mas é futebol, é tudo futebol, não. Mas a forma de fazer gestão, a tratativa com atleta, com comissão técnica, ela tem uma diferença que é fácil de você perceber. Agora, e esse segundo semestre observa muito os jogos da segunda divisão, que dali que vai sair praticamente a sua base, né, Ulisses? Quem se destacar, a gente tenta ir atrás. Eu te pergunto o seguinte, Fel Júnior tem um nome dentro dos treinadores, né? Você acha que é o técnico certo na divisão errada, então? Dá para dizer que foi isso? Pode ser também. Dentro eu falo, a gente tem um porquinho, a gente começa a jogar sempre uma pedrinha dentro. Eu acho que também essa pedrinha também conta. Então, mas naquele momento, no mercado, a gente não tinha outros nomes que poderiam... Não, mas o Fel Júnior, ele chega com... Não, tem um nome, né? Mas não para a divisão, mas talvez. Não para essa divisão. Talvez não para a divisão. Não encaixa, é fato. Legal. Edson, olha, eu tenho um tremendo respeito por você, né? Você é um guerreiro, porque assumiu o Flamengo na condição que você assumiu e tem que agora conduzir isso, realmente, tem que amar muito o que faz. Eu sei do seu amor pelo clube, né? A gente fica aqui na torcida para que tudo se encaixe, que o Flamengo volte a ter resultados importantes, né? E que volte à Série A3 e que continue, né? Depois acesso a outras divisões, enfim. É o nosso desejo de verdade, viu? Obrigado, Ulisses, mais uma vez. E eu volto também, eu gosto muito de frisar isso. O Flamengo não tem dona. O Flamengo é da cidade, o Flamengo é do município. E quem quiser acrescentar, tá no dia a dia do clube, está de portas abertas. Até fazer um convite público, se você quiser estar com a gente também. Opa! Vai ser uma honra pra gente. Vou deixar o programa, vou trabalhar com ele. Vai ser uma honra que eu acho que sabe? Eu acho que as pessoas que têm que estar em volta da gente é uma pessoa que tem alguma relação com o clube, uma relação com o esporte, que goste daquilo. Que não esteja lá para ter uma vantagem terceira, mas esteja lá em torno de uma vontade, de um objetivo, né, Ulisses? Legal. Juliano, mais alguma coisa? Só dizer para o torcedor do Flamengo, mais do que nunca, comparecer nos jogos, porque é a hora que o torcedor que o time precisa da torcida. A gente sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida grande. Estava um pouco desanimada, é verdade, por conta da campanha, mas já convidar o torcedor para acompanhar já o Sub-20, né, Edson? É isso mesmo, a torcida... Eu acho que o Flamengo tem dois legados, que primeiro é o próprio nome, a própria história e seus torcedores, né? Eu acho que isso é o mais importante, é o que motiva a gente a fazer isso. Legal. Bom, com a gente aqui o presidente, eu falo de Edson, mas doutor Edson, né? Doutor Edson está à frente do Flamengo. O nosso carinho, as portas aqui do Câmara Esportiva sempre abertas, viu, presidente? Obrigado, Ulisses. Um abraço a todo mundo. Juliano, obrigado pela participação. Nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje é o Câmara Esportiva desta terça-feira, sempre com a preocupação e com a responsabilidade de levar o melhor do esporte para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, até quinta-feira, às 12h30, se Deus quiser.